Atenção! Vai começar agora uma teleaula de tratamento térmico do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 10 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 8. Bons estudos! Sabe o que é isso aqui? É um telefone celular. A telefonia celular é algo razoavelmente novo. E esse aparelho aqui foi um dos primeiros que apareceram aqui no Brasil. Quer dizer, no começo dessa história, esse aparelho era o que havia de mais moderno. Mas será que os aparelhos de telefonia celular ainda são assim? O senhor podia mostrar o seu telefone pra gente? Agora diz uma coisa, pega o meu aqui também. Você acha que o seu é mais ou menos moderno que o meu? As funções são as mesmas, do que tem aqui, tem aqui. Eu acredito que seja igual em termos de uso. Agora, o seu é mais compacto. Eu acredito que o meu seja melhor mesmo. Tá vendo só? Mesmo sendo produto de uma tecnologia razoavelmente nova, a gente pode dizer que esse aparelho aqui está com os dias contados. Na verdade, essa é uma característica do nosso mundo. O constante avanço tecnológico. No tratamento térmico, os processos e os equipamentos também estão sujeitos aos avanços tecnológicos. É claro que nesse caso, a velocidade dos avanços não é tão estonteante, mas a busca de aperfeiçoamento é contínua, resultado direto do desenvolvimento de novas tecnologias. Quais são essas novas tecnologias? É o assunto dessa teleaula. Hoje você vai conhecer dois tipos de tratamento térmico que refletem muito bem as novas tendências nessa área. Estamos falando da têmpera a vácuo e da nitretação a plasma. Se você não quer ficar desatualizado como esse telefone celular aqui, então se liga, porque a nossa teleaula sobre as novas tendências no tratamento térmico está começando. Ô, Ananias, é impressionante como esses caras de computador não param de inventar, né? Parece que cada dia tem um equipamento novo. Ó, sabe que tem um amigo meu que comprou um micro, né? Dos mais modernos e tal. Um mês depois, lançaram no mercado um muito mais potente, muito mais veloz. Impressionante, né? É, mas é isso mesmo. No nosso mundo não é o show que não pode parar, é a tecnologia. É. Agora tem uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer. Essa tecnologia toda, ela não cai do céu. Você já parou para pensar nisso? O avanço tecnológico é fruto de muita pesquisa e desenvolvimento, coisa de país que pensa e investe no futuro. Todo mundo tem que acordar para essa realidade. Sem investimento em pesquisa, nenhuma tecnologia dá um passo adiante. No caso do tratamento térmico, esse avanço tecnológico tem permitido a melhoria dos processos e formas de tratamento, de maneira que os materiais apresentem novas propriedades com melhor qualidade e, ainda por cima, sem deixar de lado a preservação do meio ambiente. Opa, então tá em sintonia com o nosso mundo. Novas propriedades, qualidade e preservação do meio ambiente. Outra característica das tendências nessa área é a utilização muito frequente da energia elétrica, ou seja, fornos e equipamentos elétricos são os donos do pedaço. Só tá faltando agora um exemplo prático, Ananias. Um tratamento térmico que reúna todas essas características. É muito fácil. O tratamento térmico a vácuo. Você sabe o que é vácuo, não é mesmo? Vácuo, espaço vazio sem gases, vapores ou partículas sem a presença da pressão atmosférica. O tratamento térmico a vácuo surgiu no final da década de 70 e desde então passou a ser muito utilizado. E o motivo desse sucesso é simples, é que esse tratamento reduz os problemas de distorção e de descarbonetação, que são comuns quando são usados outros processos. O tratamento térmico a vácuo é conhecido como têmpera a vácuo. No tratamento térmico com banhos de sais, a superfície das peças fica sujeita a reações que podem causar danos. Isso não acontece nesse tratamento justamente por causa do vácuo. Que, além disso, diminui a presença de qualquer impureza. É lógico que quando a gente fecha a porta do forno, ainda existe ar lá dentro.
Mas aí entram em ação as bombas especiais que fazem o vácuo, ajudadas, é claro, por outros dispositivos do próprio forno. O processo de têmpera a vácuo acontece a uma temperatura de até 1.350 graus Celsius e com um vácuo com pressão negativa de até 10 a menos 5 milibar. O resfriamento da carga é feito com nitrogênio. A tecnologia desse tipo de forno salta aos olhos. Todos os seus comandos, por exemplo, são controlados por meio de microcomputador. E tem mais uma característica. O forno a vácuo é um forno intermitente. Calma, eu explico. É que quando termina um tratamento, o forno é desligado e a carga é retirada. Pois na sequência, imediatamente após, um novo ciclo pode ser realizado. Basta colocar a carga. Estão vendo? O forno que faz a têmpera a vácuo não recusa trabalho. Precisou dele, ele está sempre lá, prontinho. As pessoas podem até não saber, mas muitas das coisas que a cercam no seu dia a dia foram fabricadas com ferramentas que já passaram por esse processo. Senhor, Pois não. o que o senhor acha que a têmpera a vácuo tem a ver com o seu dia a dia? A têmpera a vácuo tem a ver com o meu dia a dia? Nada. Não sei. Olha só, você sabe como é produzida a roda? Bom, para fazer a roda do carro, a gente usa um processo que se chama estampagem. Para fazer a estampagem, a gente precisa de uma matriz, que nada mais é que um molde super resistente que é prensado contra o metal que adquire a forma da roda. Muito bem, essa matriz, para ter tanta resistência, para ter tanta dureza, passa por um tratamento térmico. Você sabe qual é? A têmpera a vácuo, é claro. Olha só algumas ferramentas ou matrizes que fabricam produtos do nosso dia a dia e que passam pela têmpera a vácuo. Matriz para fabricar quebra-sol de carro, faca para fabricar palha de aço, guilhotina para cortar papel, matriz de garfo de plástico e até a matriz das formas de picolé. Viu só? Quem diria que até um picolé tem a ver com a têmpera a vácuo? Tá servido? Tá aí, Ananias. Gostei dessa tal têmpera a vácuo. Eu me amarro nessas coisas modernas. Agora, não tem nenhuma nova tendência em tratamentos térmicos, não? Tem sim, mas antes a gente precisa ver o quarto estado da matéria. Peraí, quarto estado da matéria? Que eu saiba, a matéria tem 3 estados. O sólido, o líquido e o gasoso. Por exemplo, meu picolé está em estado sólido. Se ficar mais quente, ele vai passar para o estado líquido. Se esquentar mais ainda, vai passar para o estado gasoso. Agora, que história é essa de quarto estado da matéria, Ananias? Olha, o quarto estado da matéria é o chamado de plasma. E você, já ouviu falar do plasma? Não? Então preste atenção e fique por dentro. O plasma pode ser definido como uma mistura de partículas neutras, positivas e negativas num campo elétrico. Na verdade, trata-se de um gás rarefeito com elétrons e íons positivos livres, mas com carga total nula. Pois esse plasma pode ser usado como meio de transporte para o nitrogênio, ou seja, torna possível a nitretação. Nitretação. A gente já falou disso em outra teleaula, hein, Ananias? É verdade, só que essa é diferente. Ela é resultado de muita pesquisa e desenvolvimento. É a chamada nitretação a plasma. A nitretação a plasma é um processo novo que atende com mais eficiência às aplicações industriais em produtos de aço, ferro fundido e ferro sinterizado. Esse processo cria uma camada nitretada sobre a superfície das peças, mas com uma importante diferença. A composição e a espessura da camada são bastante controladas, ou seja, há um controle maior sobre os resultados. O processo todo acontece nesse equipamento, que é bastante sofisticado. Esquematicamente, o que acontece é o seguinte: o tratamento consiste em submeter uma mistura de gases num ambiente de vácuo a uma tensão elétrica formada entre a superfície da peça, que funciona como polo negativo ou cátodo, e a parede curva do forno, chamada de retorta, que constitui o polo positivo ou ânodo. Quer dizer, as partículas positivas, no caso o nitrogênio, são atraídas para a superfície da peça. Vamos ver o processo na prática.
As peças são colocadas no forno, onde se forma o vácuo. Aí, injeta-se o gás de tratamento, que é submetido a uma tensão elétrica. Isso acontece numa temperatura que varia entre 380 e 570 graus Celsius, numa pressão baixa. Dependendo da mistura de gases injetada, a gente pode obter vários resultados. Se a mistura é de nitrogênio e hidrogênio, o produto final é uma peça nitretada. Uma mistura de nitrogênio, hidrogênio e metano resulta num produto nitrocarbonetado. E se a mistura for de nitrogênio, hidrogênio, metano e ar, o resultado é uma peça oxinitrocarbonetada. Para ter uma ideia da sofisticação do processo, é só lembrar que o software ou programa controla e monitora parâmetros como pressão, tempo, temperatura, tensão, corrente e composição dos gases. Além de ser realizado em baixa temperatura, o que já é vantajoso, a nitretação a plasma tem aquela outra vantagem de que nós já falamos. Um controle mais preciso sobre a camada formada sobre a superfície das peças. Agora, uma outra coisa. Antes de receber a nitretação a plasma, a peça precisa passar por alguns processos. E, às vezes, depois de receber a nitretação, ela também precisa passar por alguns processos. Veja na sequência. Bom, temos então a peça que já passou por um ou vários processos de fabricação. A primeira coisa a fazer é temperar e revenir, dois tipos de tratamento térmico já vistos em teleaulas anteriores. Depois disso, a peça pode passar por uma usinagem fina ou uma retífica, ou às vezes pelos dois. Só então a peça é submetida à nitretação a plasma. Se for necessário, a peça pode ainda passar por um polimento, e aí sim está prontinha. Nessas alturas, você já deve estar vacinado e deve estar pensando: puxa vida, o que é que será que a nitretação a plasma tem a ver com os produtos do nosso dia a dia? Você tem razão, olha só. Você se lembra da roda do carro? Pois é, o molde da estampagem, depois de receber a têmpera a vácuo, ele recebe a nitretação a plasma. E os exemplos não param por aí. Peças internas das bombas de óleo dos veículos, de compressores, a matriz de estampagem da carroceria das picapes, a matriz de peças de alumínio de motores automotivos, todos passam por esse processo. Olha só, a matriz usada para injetar esse e muitos outros brinquedos também passa pela nitretação a plasma. Mas agora não é hora de brincar, agora é a hora da nossa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que na área de tratamento térmico, os avanços tecnológicos também são constantes, resultando em processos e formas de tratamento mais eficientes, que possibilitam a oferta de materiais com novas propriedades e melhor qualidade, sem deixar de lado a preocupação com o meio ambiente. Viu dois tipos de tratamento térmico que refletem esses avanços: a têmpera a vácuo, que reduz os riscos de descarbonetação e de distorção, e a nitretação a plasma, que além de ser feita em baixa temperatura, possibilita um maior controle na espessura e na composição da camada nitretada. Bom, acabou-se o que era doce. Eu vou indo nessa, Ananias. Eu também. A gente vai, mas você deve ficar aí com seu livro de estudos, dar uma boa estudada em tudo que foi visto na teleaula de hoje. Quero só ver, hein? Na próxima teleaula tem mais informações fresquinhas para aprender. Tchau. Tchau.